Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos no 5º dia da nossa Semana da Liberdade Religiosa. Para a gente é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, encerrando esse ciclo de reflexões, de provocações tão importantes com relação a essa temática que hoje vem sendo discutida no nosso município e que pudemos contar aí com a colaboração de pessoas tão importantes para nós. Então, eu me chamo Eliane, sou professora e pedagoga na Rede Municipal aqui de Ensino de Araucária e atualmente estou na direção do ensino do Departamento de Ensino Fundamental, o departamento que está um pouco mais à frente dessa demanda do componente curricular do ensino religioso. Então, para a gente é uma alegria poder chegar aí ao 5º dia da semana, encerrando com tantas pessoas importantes que passaram por nós nessa semana. Então fica aí nosso sentimento de gratidão a você que acompanhou durante a semana os nossos encontros, mas principalmente as pessoas que organizaram, que possibilitaram que esse dia acontecesse. Então a nossa gratidão, primeiramente a nossa coordenadora do componente curricular do ensino religioso, a professora Danuzi, que não mediu esforços para encontrar cada liderança, para agendar, para trazer, para organizar esse encontro. Agradecemos a Assintec, que tem sido gigante parceira nessa dinâmica, né? A OAB de Araucária, que tem somado conosco em toda a parte que embasa legalmente esse trabalho. Então, a nossa gratidão. E um agradecimento especial, é claro, aos líderes religiosos que de diferentes matrizes que compõem a nossa sociedade, o nosso município, o nosso estado e que doaram um pouquinho do seu tempo para trazer esse conhecimento, para compartilhar um pouquinho da história dessa religião, trazer para nós a importância do respeito a essa diversidade religiosa que aqui existe. Nossa gratidão também à professora Adriana, nossa secretária municipal de educação, a professora Suzana, nossa diretora-geral de ensino e agora diretora-geral da Secretaria de Educação, recentemente somando com a gente nessa nova função. Agradecemos os departamentos, as equipes de ensino, os departamentos em geral da SMED que colaboraram de alguma maneira, direta ou indiretamente, para que os encontros acontecessem, que essas gravações fossem possíveis. E de um modo especial, um agradecimento ao Departamento de Articulação Pedagógica, que nos ajudou na produção na parte tecnológica, na renderização dos vídeos, disponibilização no canal. Então, cada um somando com a gente e fazendo a diferença pela educação do nosso município. Então, nossa gratidão infinita a todos. Desejamos aí que aproveitem esse último dia de formação também. E os vídeos vão ficar disponíveis, então se vocês quiserem rever durante a semana, daqui para frente, utilizar também durante as aulas, fiquem bem à vontade. Então, também agradecemos a você, professora, a você, pedagogo, diretor, que acompanhou com a gente, ou você da comunidade também, que despertou o interesse e esteve conosco, aprendendo um pouquinho mais sobre o respeito e a diversidade religiosa que aqui temos. Um grande abraço e um ótimo encontro. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso 5º e último dia da nossa Semana da Liberdade Religiosa. Eu sou Danuzi Porciúncula e estou como coordenadora do componente de ensino religioso aqui no município de Araucária. Hoje, com o intuito de propiciar um diálogo interreligioso na promoção do respeito à liberdade de crença através dos conhecimentos e vivências sobre o constante propósito da promoção dos direitos humanos, contaremos com a participação do sacerdote espiritual de Umbanda, Hernando Apriato, há 30 anos seguindo a tradição de Umbanda, presidente do Templo Espiritual Sagrada de Aruanda, com sede em Araucária, no Capinzal. Além da participação de Luísa Edson Verbanek de Maia, pai Edson da Tufói, diretor da Escola Verca, formado em História e Pedagogia.
Teremos também a participação do Ileketu Axé Obá Irá, na presença da Iarobá Karina Bueno Zacarelli, além do líder espiritual do povo Runicuim, Mapu Runicuim. Aina opeleu fumujuba, aina opeleu fumujuba, ae ubaiu, ae obacobadeu, aina opeleu fumujuba, aina opeleu fumujuba, ae ubaiu, ae obacobadeu, cabe Xero, Ainali. Boa noite, eu sou Karina, sou Iarobá do Ilê Axé Obá Irá, iniciada há 16 anos pelo Babá Airá Obá Gufemim. Conheço a religião do Candomblé há 30 anos, sou iniciada aqui na minha casa. A nossa casa trabalha com resgate cultural, fazemos muitos trabalhos sociais, né, de inclusão social. O que acontece? Né? Vou falar um pouco, vou abordar um pouco o tema da intolerância religiosa, da intolerância de gênero, né? Enfim, que a nossa sociedade, infelizmente, acaba cometendo esse erro, né? Por falta de informação. Porque a propagação da ignorância, da notícia falsa, é muito mais fácil do que você procurar realmente a informação, né? Então a religião afro, muitas vezes, é mal entendida e mal interpretada, né? E o que contribui para a sociedade, para a pobreza, infelizmente, é a falta de informação. A intolerância religiosa, a endemonização das religiões de matriz afro, como outras também, eu acredito, sabe? Todas são religiões. A religião vem da palavra religar, religar a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O orixá, ele está presente em tudo, na terra, no ar, no fogo, no que nós comemos, nos metais nobres, em tudo. O orixá está presente em tudo, na água do mar, na água doce. O nosso corpo habita o orixá. Tudo que existe na terra também existe, os metais todos também existem no nosso organismo, a maior parte, né? A intolerância religiosa, né, que contribui para a pobreza social, né, para a pobreza desse país, a intolerância de gênero, o preconceito com a mulher negra, sabe? E eu sempre falo que as intolerâncias, elas devem ser faladas pela parte que algum representante da parte que muitas vezes ignora, né? O branco falar do negro, sabe, proteger o negro, falar sobre a importância. Nós somos brasileiros, nós não somos brancos, nós não somos europeus. Todos nós temos branco, negro, índio, eu tenho com muito orgulho, sabe? Então é complicado. A contribuição para o meio ambiente, toda casa de orixá tem uma parte que é protegida, uma parte da casa onde tem os fundamentos, as folhas, os pés de folhas que a gente precisa, que a gente usa, onde a gente protege. É nosso dever proteger o meio ambiente, porque o orixá é a natureza, Deus é a natureza. Nos nossos projetos aqui de inclusão, nós trabalhamos com a informação e algumas oficinas artísticas de informação social, e enfim. Tenho muito orgulho da minha casa, porque há apenas 20 anos eu estou nela. Então, por aí se explica. Existe também, você veja, né? Eu comecei a fazer o vídeo
E o nosso gatinho aqui, ele pulou no meu colo, né? Falam até, olha só até onde vai a intolerância religiosa, né? E falam de sacrifícios de animais, de gato, pelo amor de Deus, gente, né? De gatos pretos, olha aqui, ó, que a nossa religião faz esse tipo de coisa. Isso é inadmissível, sabe? Então, a falta de informação leva e contribui para a pobreza, principalmente. Eu acredito, eu gostaria que fosse incluído nas matérias, né, de escola, desde cedo, não o assunto religião, eu não sei como é que está hoje, mas apenas sobre uma religião. Eu acho que todas, de uma forma, como eu estou falando, como religar, né? Religar, respeito em primeiro lugar, sabe? Religar nós a Deus. É o ideal, né? Sim. Eu acho que é o básico, né? Porque é através da informação, né? Da educação mesmo, né? Já desde pequeno, já desde o pré, sabe? Assim como o primeiro socorros, que eu acho que deveria ser matéria também, sabe? Desde criança. Então são todos atributos, fatores que eu acredito que de uma forma realmente pregada, de boa fé, funciona, né? Teria alguma indicação de, por exemplo, quando uma criança do candomblé vai para a escola, teria alguma dificuldade que essa criança passa na escola? Com certeza, existe uma dificuldade, como eu te falei, não só da criança, o negro, a mulher propriamente dita, né? Em quantos questionários, né, que é até proibido, né, a religião, né, acho que é proibido. Digo assim, a criança ela vai com o fio de conta, algum desses adereços que ela precisa usar, né, utilizar. Sim, eu conheço várias crianças que têm que usar. O que eu sempre, quando eu tenho alguma criança o que eu sempre converso com a criança, tento orientar, é que a criança não tenha vergonha, não tenha medo. Se alguém rir, eu sei por que você está rindo? É um problema da pessoa. Porque o preconceito, essa doença, né, é um problema da pessoa. O problema não está com a gente. É o problema da pessoa. É o problema que ela tem com ela mesma. A gente sabe disso. É o problema que a pessoa tem com ela mesma. Né? Então, o que eu falo é assim, não ignore os ignorantes, como diz, né? E peça respeito, assim como você não tem sua religião, você tem sua religião, eu respeito sua religião. Por que você não respeita a minha? Respeita a minha, você não é obrigado a aceitar a minha, né? Mas ignore e converse com a mãe, convém conversar conosco, entende? Isso que eu oriento. Há quanto tempo que o terreiro, o Ilequetuaxé Baerá, está aqui nesse... Desde 2003. Desde 2003 nós começamos um terreiro muito simples, né? Lá no Sítio Cercado, né? Há tantos anos atrás, em 2003. Começamos até que viemos para cá, né? Meu pai doou a terra, né? Essa terra para o candomblé, com muito esforço, muito trabalho, né? Foi feito e erguida essa casa, honestamente, que é o princípio de tudo, né? E podemos dizer que somos abençoados, nós da nossa casa, por ter essa filosofia de vida, sabe? Que é o principal. Nós temos que ter um embasamento, um princípio a seguir, né? Se as religiões não tiverem um princípio a seguir real e de uma forma que inclua as pessoas, não excludente, né? Então, é isso. E o seu cargo? Eu sou Yorubá da casa, Ijoí. Explica para os professores qual a diferença entre esses cargos, né?
No caso, nós somos chamadas de EQEDs. Nós somos as pessoas que não temos incorporação. Então, nós cuidamos de tudo das pessoas que incorporam no momento em que elas estão no estado de transe. Somos nós que não damos transes, EJOYES, né? E no caso dos homens, os OGANs. Nós que cuidamos das pessoas que ficam em transe. E somos responsáveis também pelos segredos da casa, enfim. E afins. Teria alguma mensagem que você gostaria de deixar para os professores, para as pessoas da educação, pensando nessa questão da liberdade de religião, o respeito à religião do outro? Teria alguma coisa que você possa compartilhar? Com muito carinho mesmo. Que Deus abençoe vocês, sabe? Porque no nosso país nós enfrentamos muitos problemas, né, sociais, então é difícil exercer a profissão, né? Tudo tem que ser com muito cuidado, né? Eu venho de uma época em que a gente tinha professor como segundo pai e mãe. A gente levantava da carteira a hora que o professor entrava, sabe? Dizem que isso era muito rígido, eu acho que não. Eu acho que é o mínimo. Nesse sentido, sim, porque realmente o professor está ali como educador, dependendo da palavra que ele fale, ele pode iluminar a vida de uma pessoa, assim como ele pode também, todo ser humano erra às vezes, levar o mau entendimento do aluno de repente a cometer um erro. Né? Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam transmitir as diferenças, as questões sociais, as questões religiosas, né? Para as crianças. Que Deus abençoe e sempre ajude vocês. Estou sempre com vocês. Que Deus abençoe o nosso país e a liderança do nosso país para que as coisas fluam e o nosso país saia desses problemas todos que nós enfrentamos. Gratidão. Olá, nós estamos aqui hoje então conversando um pouco com o sacerdote, pai de santo, Hernan Lopreato. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, uma vez mais. Agradecido da gentileza do convite. Eu tenho 52 anos, 36 aí dedicados à Umbanda, 35. A minha casa está sitiada aqui em Araucária, no Capinzal, tenda de Umbanda, Luz Sagrada de Aruanda. Vou deixar o endereço à disposição também, o dia que quiserem fazer uma visita vai ser uma honra. Todos são muito bem-vindos, independente de cor, credo, raça, religião, todo mundo é bem-vindo. E quem quiser, vá lá para conhecer. Fica o convite, o agradecimento a Chá uma vez mais pelo espaço, pela oportunidade de divulgar um pouco mais do pouco que eu sei da nossa religião, que é a Umbanda, ou da minha, né? Conta um pouquinho como que você chegou a Umbanda. Ixi, essa história é comprida, vamos lá. Hoje eu estou com 52, né? Eu estou na Umbanda há 35, 36 anos. 35. Eu fui rato de igreja, eu frequentava a igreja todo final de semana, por influência da minha mãe, né? Muito mais diretamente, porque ela também ia para a igreja, a gente adorava aquilo. E nada contra, eu continuo gostando da igreja tanto quanto antes. E em determinado dia, houve um fato que uma pessoa chegou pedindo ajuda, e naquela paróquia, a pessoa que poderia fazer aquilo naquele momento, agiu de uma maneira que, eu não consigo esquecer isso, me machucou muito, né? Eu não vou levar essa pessoa porque eu não sei nem se banho ela tomou, vai feder todo o meu veículo. Aquilo me machucou muito, eu fiquei muito sentido, eu tinha 16 para 17 anos. Essas palavras eu não esqueço. Eu falei, desse dia em diante eu não piso mais aqui, porque eu acho que não é uma orientação legal para mim, que estou começando no cristianismo. Não é por aí. Não funciona dessa maneira. Então nunca mais fui. Tive problema sério com a minha mãe. Discussões homéricas com ela, até o ponto de que ela entendeu do que eu não ia mais. Porque para mim isso é muito claro. Ela que não queria entender. Então eu frequentei igrejas evangélicas, finais de semana, para formação de jovens. Fui nos Hare Krishna, que eu estou até falando errado, peço desculpa, eles têm um nome diferente, eu não sei. Estive lá presente também. Li muita coisa de Osho, né? Você citou o hinduísmo, né?
li muita coisa de Osho, fui na mesa branca, e me colocaram na mesa, eu, inocente de tudo, não sabia o que ia acontecer e tal. Aí veio o líder da mesa, né, e falou, olha, eu acho que o teu caminho, pelo que eu vi, você vai se dar bem, você vai se encontrar na Umbanda. E eu escutei o conselho dele e fui procurar uma casa de Umbanda, e foi ali que eu me encontrei. O primeiro terreiro era Caboclo da Lua, a dona Jovita e o marido dela. Eles que tocavam lá na Isaac Ferreira da Cruz, no Sítio Cercado, aqui em Curitiba. E de lá eu fiquei um bom tempo, depois eu fui para o terreiro da dona Lúcia, ela faleceu, aí o terreiro bateu as portas, porque o filho dela, o neto, né, que morava com ela, não quis seguir. Daí eu fiquei um tempinho parado, eu frequentei centros aqui em Araucária, fiz a minha formação e agora estou com a minha casa no Capinzal, está à disposição quem quiser. Fiquem à vontade, é uma casa simples, está começando, então todo começo é igual para todo mundo, né? É igual para todo mundo, tem que ter também um pouco de suor para você dar valor naquilo ali, né? E você entender que aquilo é teu também. Né? Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Ninguém de fora vai vir cuidar. É muito raro alguém de fora vir cuidar. Pode ter uma ajuda, mas o cuidar é diferente, né? É zelar, é curtir aquilo ali, é curtir aquele momento, é entender que eu não estou ali para mim, eu estou para o meu próximo, porque o Umbanda é caridade, né? É fazer o bem sem olhar quem. Então eu não estou ali para mim vai descer, ou para usar uma roupa diferente, não, eu uso branco, eu uso a camiseta do meu terreiro, estou no trabalho, e eu estou para auxiliar quem precise. Né? Então volta e meia a gente faz uma festa para arrecadar fundos, para distribuir cesta básica, fralda, leite em pó, que é sempre uma necessidade muito grande. Então a gente compra esse tipo de material que não estraga tão facilmente quanto uma comida pronta. Né? Tem festas, claro, daí tem a distribuição de comida por conta daquela festa. Mas o forte é a ideia de arrecadar fundo para comprar lata de leite em pó, para comprar fralda geriátrica, né? A gente não pode esquecer que o futuro está aqui, né? Amanhã depois eu não sei como é que vai ser. Então eu pego muito no pé da fralda geriátrica, vamos trazer fralda geriátrica. Porque a fralda para criança, muito provavelmente o pai e a mãe vão dar um jeito. Eu posso ajudar, mas eu não posso esquecer que amanhã depois eu posso precisar de uma fralda geriátrica e agora chama de casa de repouso, né? Não chama mais de asilo, eu conheci como asilo. E às vezes não tem. Então eu pego muito fortemente nessa parte aí, de cuidar de nós mesmos amanhã, né? Porque você não sabe como é que vai ser. Se conseguir chegar lá, já tá bom. Tá ótimo. Como eu vou chegar lá, que é o problema, né? É verdade, esse a gente não tem como saber. Não. Então se eu conseguir chegar lá, já me dou por satisfeito. Como chegar lá é diferente. Então eu bato muito fortemente nessa questão da fralda geriátrica, até porque ela tem um valor diferente, né? Um pouco mais caro. Sim. Mas não tem problema. Vamos comprar o que der e entregar num determinado casa de repouso. Vamos levar em tal lugar. Nunca é no mesmo. Né? Você pega sempre 4, 5 porque não tem sentido sempre ajudar o mesmo. Né? Não que ele não precise, mas o outro também precisa. Né? O outro também precisa. Infelizmente a gente também não consegue ajudar Não, todo mundo. não. Tem que ser aos poucos. Tem que ser aos pouquinhos e eu gostaria de fazer muito mais, mas não dá. Então a ideia é disseminar essa ideia para que quem puder colaborar, quem quiser colaborar, pensar no futuro, pensar sempre mais adiante um pouco. Quem puder, ótimo. Quem não puder, ótimo também, mas leve a ideia pelo menos para frente. Sim. Né? Porque a ideia é uma coisa que nunca morre. Eu morro amanhã, mas a minha ideia não. Se ela ficar bem plantada em solo fértil, eu não sei se vai germinar, mas está aqui. Está ali, está presente. E você deixaria de mensagem de respeito para as pessoas que estão vendo? Porque ele é tão básico. E a meu ver, o respeito vem de casa, né? Porque de casa você traz muita coisa. A escola ela tem que ensinar, mas a educação vem de casa. E isso é tão básico quanto andar para frente. O respeito ele é tão essencial e tão negligenciado, né? O vilipêndio com o respeito é muito grande, dá até medo. Né? Então eu acho que isso tem que vir de casa, começar de casa. E uma vez que você não conhece, não quer dizer que está errado. Você não conhece, então para, repensa. Se deu direito a conhecer, pode ser que você goste. Isso é respeitar. É ouvir o que o outro tem a dizer. Não crer que o meu está certo e por imposição você tenha que mudar. Não. O respeito ele é necessário para a gente poder conviver aqui num ambiente de trabalho, por exemplo. É o mínimo que se tem que ter, mas hoje eu sou um adulto, então eu posso até não colocar para fora toda a minha intolerância. Não,
Isso é um respeito, tem que ter, é básico. É tão básico quanto ir comer, é tão básico quanto você colocar uma roupa para sair na rua. É um princípio que tem que estar muito fortemente enraizado na tua família. Tem que vir de família isso. A tua família tem que dizer, olha, nós temos a nossa crença, o vizinho aqui tem outra, mas nem por isso eu vou lá jogar pedra na casa dele. Eu não vou tacar fogo no carro dele por causa disso. Eu respeito a crença do meu vizinho, assim como ele respeita a minha. Essa é a melhor maneira de conviver. Que eu acho que tem uma coisa que às vezes cai no esquecimento, né? Hoje está todo mundo nivelado, né? Tem um nível que é igual para todos, uma régua que mede todo mundo assim. Mas se amanhã depois a minha régua descer, eu posso até passar fome. Se eu não tiver respeito pelo meu vizinho, como é que eu vou estender a mão? Ou como é que eu vou estender a mão para o meu vizinho, se eu não tiver respeito? Eu acho que é uma coisa que tem que parar, tem que pensar, tem que se autoavaliar. O ensinamento que eu recebo na minha crença é muito boa, mas a falta de respeito em lugar nenhum eu acho que tem que vir. E se vem de lá, pior ainda. Eu não sei se é o caso, né? Não estou criticando ninguém, mas eu acho que é uma coisa que tem que estar enraizada em você mesmo. O respeito primeiramente por você, depois o próximo. Eu não conheço tudo da vida do próximo, então por isso que eu tenho que respeitar. É o mínimo, é isso. Obrigada pela sua fala, Obrigado. gratidão pela sua presença. Axé. Obrigado Axé. pelo espaço, pelo tempo, pela paciência. Imagina, Me para ouvir mim falar é que nem uma uma matraca. maravilha escutar. Que bom, muito obrigado, agradeço. O contato está contigo, se alguém quiser. Fiquem à vontade. Não tem nada a esconder. Não sou o dono da verdade. Nunca quero ser, porque Deus vai virar um cara muito chato. É verdade, eu sou um cara muito chato. Então eu quero estar sempre aprendendo, quero estar passando o conhecimento que eu tenho nesse pouco tempo que eu convivo com a Umbanda, que é o que me trouxe aonde eu me encontrei, né? Onde eu acho que tem a minha necessidade espiritual está totalmente suprida dentro da Umbanda. Então é ali que eu vou morrer. Quem quiser, o contato está à disposição, não tem problema nenhum para falar, para explicar, para continuar falando, nada que impeça. Muito obrigado uma vez mais. Eu que agradeço. Por nada. Olá, tudo bem? Eu sou o pai Edson Berbanec, lá da Tufoi, pai Edson de Oiá também, né? Muita gente me conhece assim. Sou professor, sou pedagogo, sou, né, conhecido também aí como pai de santo, popularmente chamado, que na verdade é Babalorixá. Tenho uma casa aberta há 32 anos em Fazenda Rio Grande, que se chama Tenda de Umbanda Filhos de Oxalá e Iemanjá Raiz Omolocô, que lá nessa casa a gente toca tanto o Omolocô quanto a Umbanda. Nossa casa virou uma tradição na Fazenda Rio Grande, porque foi com muita luta, muito desafio, de 32 anos atrás, dar início a uma casa de santo numa comunidade que estava se formando. Então tivemos que fazer muita resistência, tivemos que estar junto com a comunidade para que fossem acreditando nesse trabalho. As casas de axé, e quando eu falo casa de axé, não vou referir somente a minha, vou referir a todas. Nós somos um quilombo urbano onde a gente recebe todos os tipos de pessoa. Nós somos uma comunidade que nós temos toda a preocupação justamente com essa comunidade, com esse Igbé. Nós fazemos, acho que isso, a tradição africana, os negros vindos da África, nos deixaram de a gente ser um pelo outro e ser comunidade. Portanto, dentro de um terreiro, a gente se preocupa com o quê? Com o bem-estar do outro, com a saúde, a gente se preocupa com a educação, não somente a educação das crianças, mas a educação de todo o nosso conjunto. Então, o tempo todo, as nossas casas de axé, a minha casa e com certeza outras, fazem um papel de resistência. A gente vem ao longo da história, se formos nos aprofundar em toda a história das religiões de matriz africana, é sempre um movimento de resistência. Mas chegou um determinado momento que só a resistência não adianta. Porque, ó, veja, em 2011, a minha casa já tinha um tempo, que ela era desde 94, em 2011 a gente foi acometido de um incidente terrível, uma intolerância religiosa. Minha casa foi ateada a fogo.
A princípio a gente ficou preocupado achando que tinha esquecido alguma vela, foi um fio de luz, foi alguma coisa que aconteceu. Mas no próprio momento que o bombeiro estava apagando fogo, ele já acionou a própria polícia militar, polícia civil, pelo cheiro forte do querosene. Também no terreiro a gente tinha um espaço lá onde eu tinha meus cachorros e a gente não conseguia entrar por causa do incêndio. E eu preocupado que os cachorros, né, morressem, queimados e tudo mais. Os meus cachorros já tinham sido mortos, já tinham dado veneno para os cachorros para entrarem no pátio. Então foi mais um indício dessa intolerância religiosa. E aí virou-se, né, uma grande discussão dentro da cidade, virou notícia, foi para o rádio, teve no rádio local, jornal local, e a polícia me chamou, tivemos que ficar 2 meses isolados do espaço para que os peritos fossem e constataram que foram 2 bombas de coquetel molotov jogadas dentro e onde incendiou tudo. Incendiar tudo nesse momento, em 2011, para mim foi devastador, porque são histórias nossas construídas ali dentro desse espaço. Cada imagem, cada roupa, cada assentamento, cada guia, é uma história que a gente tem. Foi rezado, foi cantado, foi louvado, porque é um espaço sagrado. E o desafio maior era eu, enquanto sacerdote desse local, com mais de 50 filhos na época, não me decair, porque eu tinha que acudir à tristeza e ao choro da minha comunidade, que me perguntava: pai, o que está acontecendo? Pai, por que fizeram isso? E aí vem até a situação da fé. Pai, o orixá não avisou? Por que está acontecendo isso com a gente? E de fato, você tem que fazer todo esse papel de mediador nessa hora, engolir a sua dor, se renascer das cinzas, para você segurar o teu grupo e mostrar que a gente faz parte de uma resistência e que a gente vai sofrer intolerância sim. No Brasil, 70% das intolerâncias que acontecem dentro de religião são para as religiões de matriz africana. A intolerância vem porque tudo que é do negro, vindo da cultura africana, ela é menosprezada, ela é distorcida, ela é deturpada. E aí vem uma variante muito grande de neopentecostais que vem afirmando a demonização da nossa religião. E dentro da nossa religião não existe demônio, a gente não cultua. O demônio é um ser cristão, não está dentro das religiões de matriz africana. Então daí você tem que fazer toda essa fala, estudar, buscar auxílio no espiritual, buscar auxílio nos amigos, para reestruturar a tua família de axé, os teus amigos, e foi isso que eu fiz. Estendi uma lona depois que pudemos entrar nesse espaço, comecemos a vender coxinha, pastel, e começamos os trabalhos de novo, começamos a atender de novo, começamos a trazer a comunidade de novo, e aí foi onde ganhava uma coisa, ganhava outra, e 3 meses depois a Tufoi estava recomposta de novo, e nós inaugurando novamente a Tufoi, agora com outro olhar, com outro momento, num outro momento, porque a partir daí eu entendi que nós, de comunidade axé, somos responsáveis pela transformação e educação da nossa própria comunidade, que não é obrigada a nos conhecer, conhecer a nossa cultura. E como que eles vão conhecer? Quando a gente derrubar os muros de nossa casa. Porque aquilo que é escondido, aquilo que eles têm na cabeça, aquilo que foi repassado para eles, vai transformar numa ignorância gigantesca se eu não mostrar para a comunidade o que é de fato uma casa de axé. Então a gente começou a participar dos festivais que aconteceram em Curitiba, ganhamos 2, 3 festivais em Curitiba. O primeiro foi um sucesso, a gente ganhou todas as colocações, melhor curimba, melhor cantiga, melhor letra, melhor dança. E essa dança, essa curimba, essa letra, tudo produzido para as pessoas de dentro do axé. Não são atores, atrizes, dançarinos, compositores, são pessoas comuns, que têm fé, que estão ali dentro. E fomos representar o Paraná no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ninguém apostava naquela equipe do Paraná que chegou, né, toda quietinha,
e lá fomos nós e recebemos o maior prêmio do Atabaque de Ouro e trouxemos o troféu do Atabaque de Ouro para Curitiba, e Ato foi, o Paraná ficou conhecido no Brasil todo e também fora, porque hoje a internet facilita e possibilita isso. E a partir daí veio muita gente que não conhecia dizendo: nossa, vocês cantam, nossa, vocês dançam, o que mais que vocês fazem? Então já começou a despertar uma curiosidade, porque a pessoa ela não é obrigada a seguir a sua religião. Ela é obrigada a te respeitar. Mas ela só vai te respeitar a partir do momento que você também se coloca para essa comunidade, mostrando que não é aquilo que foi passado na cabeça delas. A gente precisa fazer essas transformações, essas limpezas. Foi aí também que surgiu a ideia de fazermos um movimento na rua maior, que foi a carreata de São Jorge. Então a gente aproveitou o nosso orixá Ogum, fazendo a feijoada, que já acontecia a nossa festa tradicional de Ogum no mês de abril. E aí a gente resolveu trazer o santo católico dentro do sincretismo religioso, que é São Jorge Guerreiro, levando carros à rua com a imagem de São Jorge e nós, pessoas de axé, vestidos de branco, mostrando as nossas indumentárias, para a comunidade começar a ter um outro olhar, para a gente ter visibilidade e sair dessa marginalidade. A primeira carreata que a gente fez, em 2012, teve 15 carros. E para mim foi muito satisfatório, porque foi um primeiro momento e uma conquista de eu botar carro na rua, a guarda parar a rua. Na época foi parada a BR para a gente atravessar de um lado ao outro na Fazenda Rio Grande. E isso já gerou para nós uma grande visibilidade política, social, cultural e comunitária. A partir daí, essa carreata só foi tomando força. E eu estou falando dela até porque faz menos de uma semana que aconteceu a nossa carreata, agora que envolveram mais de 200 carros, ônibus, vans, motos. Foram servidas mais de 1000 feijoadas totalmente gratuitas, onde teve apresentação de samba para São Jorge, o pessoal de escola de samba, que nem todos são da religião, mas cultuam e louvam. O pessoal de blocos, a Pretiosidade estava lá fazendo o seu trabalho, mostrando, divulgando. Então, peças de teatro. Então foi um momento cultural que muita gente na Fazenda Rio Grande disse assim para mim no meio do evento: pai, eu trouxe minha família, só estou gastando com refrigerante, eu comi muito bem, eu assisti teatro, eu vi dança, eu vi gente feliz. E isso é a nossa cultura. Nossa cultura é alegria. O negro nos trouxe a alegria da África, mesmo sendo escravizado, mesmo chegando num país que ele não conhecia e tendo que deixar a sua cultura muitas vezes escondida dentro dele, se renascendo a todo instante para preservar, para que a gente pudesse fazer hoje. Então, quando eu falo da minha religião, eu não falo só dela, eu tenho que falar de toda uma cultura, porque tudo isso envolve a nossa religiosidade. A nossa religiosidade vai além, vai muito mais. As casas de axé se preocupam com a saúde pública. Nós se preocupamos. Na época da pandemia, a gente foi buscar junto ao município uma lei que desse as vacinas de Covid também às comunidades de axé, porque as comunidades de axé fazem um atendimento e estavam no momento da pandemia também fazendo um trabalho social. Na nossa casa, por exemplo, nós estávamos fazendo o sopão do axé, que eram feito 2 vezes na semana. Nós levávamos para 230 famílias que estavam em condição de risco. Daí a gente faz todo o encaminhamento dessas pessoas para o CRAS, a gente faz o encaminhamento para o Conselho Tutelar. Quantas vezes vimos situações de crianças negligenciadas, e foi através desse movimento que a gente conseguiu ajudar famílias. A gente faz distribuição mensal de cestas básicas dessas famílias, só que a gente vai inserindo também em programas. Vamos tentando levar junto à Secretaria de Trabalho para ver o que essa pessoa pode fazer. Fazemos curso dentro do terreiro de corte e costura com gente voluntária. Nós temos cursos de culinária para que as pessoas elas consigam, além de a gente fazer o resgate histórico da nossa culinária africana, para que a pessoa também tenha uma fonte de renda. Então a gente faz várias ações dentro da casa e começamos a trazer essas crianças também para dentro da casa. Nós começamos com o projeto Enim, que são histórias do povo africano, histórias religiosas, contos africanos,
E a gente fala para as crianças que são contos que nunca nos contaram. Então a gente senta na Enim, que é a esteira, as crianças sentam, a gente conta a história, faz os relatos, eles desenham, depois disso eles falam o que eles pensam, o que eles acham, eles lancham e vão para casa. Com certeza isso está fazendo a diferença na vida dessas crianças, dessa comunidade, porque crescerão com outro olhar. Aquilo que não foi ensinado para nós, porque eu quando criança também não fui ensinado nada da religião de matriz africana. A cultura negra era achatada e é achatada ainda. Por isso que esse movimento de resistência nós temos que continuar. E hoje talvez não seja só resistência, tem que ser existência. Porque a gente já resistiu muito tempo, hoje a gente precisa começar um novo movimento para que a gente faça o melhor para a nossa ancestralidade que nos trouxe até aqui e que daqui a gente vai deixar para outros. Portanto, eu penso que através dessa mudança só vai acontecer através da educação. Só a educação transforma. A educação está envolvida com a cultura, a educação está envolvida com a saúde, até porque eu faço parte da educação. Eu sou professor, eu sou pedagogo, estou há 32 anos numa rede, então a gente sabe da importância de modificar o pensar. E a escola é um espaço democrático, a escola é um espaço que tem que ser discutido, a escola precisa ser apresentada às nossas crianças para que elas não se tornem ignorantes no futuro, criando mais preconceito, gerando mais intolerância e sendo pessoas más, porque a pessoa quando ela é intolerante, ela se torna má ao outro, ela tem que respeitar o outro, deixar o outro ter o direito de existir, não ferir a existência dele. Não precisa estar dentro, precisa somente respeitar. Então eu penso que enquanto nós, de comunidades de axé, de casas tradicionais, não nos mostrarmos quem somos e não formos a nossa comunidade vai achar que estamos fechados, que existe alguma coisa obscura, alguma coisa terrível que acontece ali dentro, porque foi essa a ideia que venderam. E nós não podemos deixar que essa ideia que venderam permaneça. Nós temos que fazer a transformação. Então, aos professores que estão assistindo aí, mesmo que não seja de religião de matriz africana, o importante é que você, professor, é o mediador, é o transformador, é o que vai trazer essas informações ao aluno. Você vai trazer as informações corretas. E eu acho que hoje, eu estar aqui gravando esse momento, falando sobre isso, é um grande avanço. É um avanço para o futuro e que tem que ter mais gravações, mais pais, mais Yalorixás, Babalorixás, Equedes, Ogãs, indo a encontros, seminários, para que haja realmente o esclarecimento do que é. Porque nós só vamos ser melhores quando a gente estiver esclarecido. E a gente vai dar conta de falar daquilo que a gente sabe, que a gente estudou, que a gente se esclareceu. Porque a gente passa muitas vezes pelo mundo e ouve as pessoas falando. Na escola do meu filho não acontece nada disso. Por que não acontece nada disso? Cadê o respeito com aquela outra criança? Mas daí é falado da Páscoa. Ah, na minha escola do meu filho na sexta-feira não pode ir de branco. Ah, mas daí foi transformado o uniforme em saia para quem só pode usar saia. Ah, na escola do meu filho não podemos ir numa reunião na sexta-noite. E no momento que a religião nossa também tem seus preceitos, também tem que ser respeitado. Então, se uma criança nossa precisar ir com o seu fio de conta, precisar ir com o seu delegum, precisar ir com o seu pano de cabeça, precisar ir com a sua ração, ela tem esse direito tanto quanto as outras. A escola é laica, a escola é para todos, não é para um único grupo. E a gente está na hora de pensar assim numa escola para todos, não somente para alguns. Eu tenho filhos que estudam na rede pública, eu tenho 6 filhos. Um já não está estudando mais, já se formou, é ator, é escritor, trabalha com teatro, bem bacana. 2 hoje no momento estão no ensino fundamental 2, numa escola do estado. 2 estão no ensino da escola municipal no fundamental 1 e 1 está no CEMEI. E essa semana, coincidentemente, meus filhos do fundamental 1 foram ao teatro, no Guairinha lá com os professores, foi o ônibus e tudo. E o teatro era para falar das religiões de matriz africana. Eu nem lembro o grupo que fez a apresentação, eles até me contaram.
E a minha filha chegou e falou assim, mãe, porque eles me chamam de mãe, mãe, eu falei para minha professora que o que estava acontecendo lá no teatro, no palco, acontecia na nossa casa, que você tem um terreiro e acontece. Veja, ela se sentiu pertencente a um grupo, ela falou, ela conseguiu se expor, ela conseguiu não ter medo de mostrar que ela é de uma casa de axé, onde as pessoas costumemente demonizam, diminuem, né? Então, professores, diretores de escola, pedagogos, vamos nessa, vamos buscar informações, vamos escrever coisas, escrever livros, escrever textos, e eu acho que tem muito pai de santo, muita mãe de santo aí, bom para que possa estar ajudando vocês nessa formação. Contem comigo, meu nome é Edson, né, Edson Berbanec, como eu disse. Meu nome no registro está como Luísa Edson Berbanec da Maia. Eu mudei meu gênero no registro de nascimento, mas as pessoas, a maioria me conhece como Pai Edson, então eu não fiz essa mudança aí dentro da religião. Contem comigo, minha casa de axé na Fazenda Rio Grande, tenda de Umbanda Filhos de Oxalá e Iemanjá, Raiz Omolocô, trabalho no município de Araucária, sou professor da rede e pedagogo. No momento estou como diretor de escola. Um grande abraço a todos vocês e fiquem bem. Que o Orixá, o nosso Ori, esteja sempre à nossa frente, nos iluminando, nos guiando no melhor propósito. E que a nossa ancestralidade nos encha de axé para que possamos fazer o melhor daquilo que a gente se propôs a vir nesse mundo, nesse momento. Um grande beijo. Olá, eu sou Mapu Runicuim, do povo Runicuim do estado do Acre, do norte da Amazônia, do coração da floresta. Do povo Runicuim nós temos um conhecimento ancestral, que é uma forma de que a gente já vem vivendo há 500 anos atrás. Então nós temos a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade. E a nossa visão como povo nativo da floresta, a gente vê que existem várias religiões e a gente vê que a gente é um todo. O mais importante disso que a gente entende, que a base que constrói tudo isso é o respeito. Nós do povo Runicuim, nós respeitamos todo o segmento de religiões, porque nós vê que cada um realmente faz parte desse todo, né? Então eu, Mapu Runicuim, que represento o meu povo, venho compartilhar a vocês a nossa visão, o nosso olhar como líder espiritual, a forma que a gente vê todo esse contexto no geral. Então a gente tem essa visão, a gente tem esse respeito, essa consideração por cada religião. A gente vê que todos nós estamos no lugar certo, só que a base de tudo é o respeito. E eu convido a cada um de nós possamos criar esse respeito para que realmente nós possamos viver em harmonia. Porque a base do respeito traz a harmonia e a integração num todo. O componente de ensino religioso iniciou sua trajetória aqui no município no ano de 2019. Com o intuito de subsidiar o planejamento e os encaminhamentos metodológicos das aulas desenvolvidas com as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Araucária, iniciou-se o processo de elaboração do material estruturado didático-pedagógico de ensino religioso, com o objetivo de incentivar uma educação emancipatória com propostas de atividades que consideram protagonismo estudantil a partir dos levantamentos com os professores da rede. Foi indicado, então, que esse processo de criação deveria iniciar a partir do 5º ano. Hoje já temos compartilhado com a rede 3 unidades, que será apresentado pelas professoras Daiane e Simone. Iremos conhecer também os personagens criados a partir das árvores sagradas para representar as 4 matrizes religiosas. Apresento, então, os nossos personagens que vão representar as 4 matrizes religiosas no nosso material. O Seiba Sumaúma
é da matriz indígena e suas características são representadas a partir das características da árvore Sumaúma, árvore sagrada para alguns povos originários do nosso país. A Doliária Adimu. Adimu significa preciosa em Swahili, da matriz africana e afro-brasileira. Suas características são representadas a partir da árvore sagrada gameleira. A Sara Magnólia, da matriz oriental, traz em suas características a árvore sagrada Bud, onde Buda atingiu a sua iluminação. Temos também o Olívio Oliveira, da matriz ocidental, que suas características trazem a árvore sagrada oliveira. Ficaremos agora então com a apresentação da unidade 1 e da unidade 2 desse material com as professoras Simone Verdenec Sieplick, graduanda em Pedagogia, pós-graduação em Educação Física Escolar, professora da rede de Araucária, e a professora Daiane Lobo, graduada e mestre em História pela UFPR, graduada em Pedagogia, especialista em Metodologia do Ensino Religioso, também professora da nossa rede, que tem engrandecido na colaboração da criação desse material. Olá, tudo bem? Eu sou Simone, sou professora da Rede Municipal desde 2016 e eu estou com o ensino religioso desde 2020. Eu também faço parte da equipe do material estruturado e nós estamos elaborando o material Estudar, que será entregue aos professores como material de apoio e também para os estudantes como material consumível. Nessa primeira unidade que nós estamos elaborando, o nosso objetivo central é falar sobre as lideranças religiosas. Então nós iniciamos falando sobre o papel de um líder na sociedade em geral, trouxemos exemplos de líderes e também questões do dia a dia dos estudantes. Por exemplo, a eleição de diretores, a escolha do representante de turma, o líder da seleção brasileira. E também trouxemos como sugestão aos professores algumas atividades lúdicas que podem ser realizadas em sala de aula, como por exemplo a brincadeira do Siga o Mestre, e também o jogo de xadrez, que pode ser realizado em conjunto com o professor do componente curricular Educação Física. Nós também trouxemos a sugestão de trabalhar em conjunto com o componente curricular de língua portuguesa, trazendo o gênero textual biografia. Para exemplificar, nós trouxemos a biografia de Martin Luther King, que foi um grande líder na luta contra o racismo. Nas lideranças religiosas, nós procuramos trazer líderes mundiais, como exemplo para os estudantes, mas também líderes brasileiros, que são da vivência dos estudantes, que eles estão acostumados a ver nas suas redes sociais, na TV, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti e a monja Cláudia Dias, ou monja Coen. Também trouxemos exemplos das lideranças de alguns povos originários e do candomblé. Nós procuramos ao longo dessa unidade falar sobre as lideranças, mas dando ênfase também nas líderes femininas. Então, nós demos alguns exemplos de lideranças religiosas mulheres, principalmente no candomblé, como a Mãe Menininha, e nas lideranças dos povos originários, com a Sônia Guarrahara. Para deixar o momento da aula de ensino religioso mais leve e lúdico, ao final de cada unidade, nós deixamos sempre a sugestão de um jogo para que o professor possa realizar dentro de sala de aula e deixar o momento da aula de ensino religioso mais leve e lúdico. Nessa unidade, nós deixamos a sugestão do jogo cara a cara dos líderes e no livro do professor estão todas as regras e orientações para que o jogo possa ser realizado dentro da sala de aula. Mas também não deixamos de lado a parte do registro escrito de todo o conteúdo tratado durante as aulas. Então, nós fizemos um mix de aulas lúdicas, mas também o registro escrito de todo o conteúdo tratado durante as aulas. Nós também deixamos no livro do professor várias sugestões de vídeos, músicas e outras atividades que o professor pode agregar em suas aulas. Deixamos também a ferramenta
do QR Code para que o professor possa ter acesso aos vídeos de uma maneira mais fácil. E também deixamos sugestões de outras atividades que o professor pode adaptar de acordo com a realidade dos seus estudantes. Olá a todos e a todas, eu sou a professora Daiane Lobo, professora aqui do município de Araucária, de ensino religioso, leciono na escola Arlindo, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso material Estudar, né, o material do componente de ensino religioso, do qual tenho muito orgulho de fazer parte, de estar contribuindo, né, de estar escrevendo junto com outras colegas, com a contribuição de tantos outros profissionais também. Bom, a minha missão aqui nesse momento é falar um pouquinho sobre a nossa segunda unidade, a unidade na qual nós vamos trabalhar as festas religiosas. Relembrando, né, que esse material ele começou então com o 5º ano. Então a gente começa do primeiro trimestre do 5º ano e aí vai indo, né, sucessivamente. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidamente, né, só para vocês terem um gostinho aí do que a gente falou nessa segunda unidade aqui sobre festas religiosas. A gente começa então o material falando um pouco sobre o calendário, entendendo que é importante que o estudante entenda as diferenças, né, a multiplicidade de calendários existentes. Então, a gente vai colocando, né, como que é o calendário iorubá, o calendário hindu, islâmico, o calendário dos povos indígenas, e aí vai trazendo exemplos, né? Aí colocamos aqui atividade também para crianças sobre esse assunto. E aí a gente começa então, a partir disso, falar um pouquinho, escolhemos, né, fizemos uma seleção de uma festa por matriz religiosa. Bom, e aí para começar, né, a primeira festa que a gente escolheu de matriz indígena é o Quarupi. O Quarupi que é muito complexo e muito rico, né, porque ele além de uma festa, dentro dessa festa acontecem tantos outros rituais e ritos de passagem, práticas celebrativas. Então, na verdade, só com o Quarupi a gente pode trabalhar muitos objetos de conhecimento, né? O Quarupi, que é essa festividade dos povos do Alto Xingu, né? Então, a gente coloca aqui um pouco como funciona, qual é o objetivo dessa festa, né? Que é essa ideia de homenagear os seus entes queridos que já foram. Então, a gente trabalha com isso. Colocamos aqui algumas imagens, né? Do que acontece durante essa festa. Uma coisa que é interessante também, a gente sempre tem essa preocupação de fazer conexões com outros componentes curriculares. Então, por exemplo, aqui quando a gente está trabalhando o Quarupi, a gente coloca que dá para fazer uma atividade com o componente de educação física, né? Trabalhando as lutas que acontecem durante o Quarupi, né? E que também é objeto de conhecimento da educação física. Então, pode ser uma parceria bastante interessante e proveitosa. Colocamos um mapa, né, para o estudante entender, se localizar, ver todos os povos que vivem nesta região. E aí, depois, a gente vai, então, para o Ramadã, que é a festa que a gente escolheu da matriz ocidental, né? E aí, começamos, isso também é muito importante, a gente tem essa preocupação de sempre colocar personagens, contextos, enfim, elementos em que o estudante se identifique, né, que o estudante se reconheça. Então a gente começa, por exemplo, para falar do Ramadã, colocando uma foto de um jogador muito conhecido, né, que é o Mohamed Salah, a Malala, que também é bastante conhecida, e a partir disso a gente trazer para essa festa, né, o que é o islamismo e tudo mais. Então a gente trabalha lá como essa festa, né? A gente também tem a preocupação de trazer personagens reais, né? Então a gente entrevista, por exemplo, aqui, né, a Fabiola, que é uma muçulmana, e aí ela fala como ela comemora o Ramadã na família dela, então isso também é bem importante, trazer essa empatia para o estudante, né? Colocamos aqui uma receita de uma comida muito típica durante o Ramadã também, como sugestão, para que o aluno também conheça. Os exercícios, né? As atividades sobre essa festa. E aí, essa questão da entrevista também, fazendo conexão com o componente de língua portuguesa, que também trabalha isso no primeiro trimestre. E aí a gente vai, né,
para a próxima festa, que é de matriz afro, né, africana, que é a Vodun, que é uma festa muito popular no Benin, né, na África Ocidental, e que é muito interessante porque é uma festa que muitas vezes foi vista de uma forma equivocada, né? Então a gente traz todo esse trabalho, esse recorte, esse contexto histórico e de como essa festa foi vista e por quê, né? E fazendo toda essa desconstrução e como é essa festa que é tão importante para eles, né? E aí tem as imagens também, né? E aí as atividades, aqui tem uma atividade bem interessante, bem prática, que a gente sugere, né? Para criar um egungun, que é bem rico de fazer, que dá para fazer com a disciplina de arte também. E aí depois vamos para a nossa próxima festa, né? Que é o Festival Holi, que aí é de matriz oriental, né? E aí essa festa também que anualmente acontece na Índia, mas que acabou ganhando também popularidade em várias outras regiões pelo mundo, né? Mas fundamentalmente ela é indiana e é muito importante para essa cultura, né? E aí a gente explica o porquê dos pós coloridos, o que significa, as cores, como que funciona essa festividade, né? Algumas curiosidades, e aí a gente traz também uma ideia de fazer esse pozinho colorido, né, com os estudantes, de fazer uma atividade onde eles possam viver, né, um pouco disso, claro que respeitando os limites, isso não é deixando claro que isso não é uma prática religiosa, né, mas para que eles possam também entender e de certa forma, colocar na prática um pouco daquilo que eles aprenderam, né, então uma sugestão, um encaminhamento, se for possível, o professor pode fazer também contando com um componente de arte, né, auxiliando ali, né. Bom, e aí, ao final, né, a gente tem também algumas atividades que a gente colocou de encaminhamento, né, que a gente pode fazer, por exemplo, um cartaz com as festas que foram trabalhadas, colocando os principais elementos, né, então a gente deixa aqui uma atividade final para ser feita, para que o estudante coloque então tudo aquilo que ele aprendeu, né? E dessa forma a gente finaliza, né, essa unidade das festas religiosas. Então a gente contemplou as 4 matrizes, né, selecionando uma festa de cada matriz e com essa preocupação sempre de trazer a teoria à prática, de fazer essa conexão com os outros componentes curriculares, né, e fazer com que o estudante conheça, entenda, identifique, né, essas festas para que ele possa respeitar, né, e acho que esse é um dos principais objetivos do ensino religioso, né, conhecer, respeitar essa diversidade religiosa que existe no mundo. Por enquanto é só, até mais, pessoal!
nossos personagens do material estruturado de ensino religioso, me despeço dessa linda Semana da Liberdade Religiosa. Agradeço a participação de cada um dos departamentos da Secretaria de Educação que colaboraram para que essa semana chegasse a cada um de vocês. Agradeço a nossa secretária de Educação, Adriana Palmieri, a nossa diretora-geral, Suzana Nunes Branco, a nossa diretora de departamento, Eliane Krupa, e a cada um dos profissionais que colaboraram conosco. Agradeço também aos líderes religiosos que durante essa semana vieram somar com cada uma dos seus conhecimentos. Agradeço a OAB e a Assintec por toda a parceria desde a implementação desse componente no nosso município. Agradeço a cada um de vocês que durante essa semana vieram colaborar e engrandecer essa semana. Gratidão e até a próxima!